Se a história do Ceará fosse recontada pela inteligência artificial hoje, com frieza absoluta, sem nostalgia, sem votação popular e sem apego emocional, só cruzando critérios objetivos, o time que aparece é esse. E eu já aviso. Ele não foi montado para agradar. Foi montado para responder uma pergunta que incomoda. Quem realmente sustentou o Ceará dentro de campo, ao longo das décadas? Mas tem um detalhe que muda tudo. A inteligência artificial não ficou presa aos 11 titulares. Ela também escolheu um 12º jogador, o reserva ideal, o coringa que entra para virar uma partida, fechar um resultado, ou ajustar o time sem quebrar o sistema. E quando esse nome aparecer, você vai entender por que a inteligência artificial preferiu uma ferramenta tática, e não só mais um craque. Agora vamos montar, passo a passo, o Ceará de todos os tempos em um 4-4-2 clássico. E no fim, eu quero que você me diga qual troca você faria. E o primeiro corte começa onde um time histórico precisa ser inabalável. No gol. E aqui a escolha é um carimbo de confiança por longevidade. Ivan Roriz. O critério é direto. Presença em jogos oficiais, por anos, em diferentes contextos, atravessando épocas em que quase nada era registrado como hoje. O próprio clube trata o Ivan como o goleiro com mais partidas oficiais da história. E quando o clube confirma esse tipo de marca, a inteligência artificial entende como prova. São 311 jogos oficiais. Em eras com menos estatística fina, sem números de defesas, sem mapas de calor, o jogo oficial vira o dado mais sólido. Porque ele mostra continuidade, responsabilidade carregada por muito tempo, e consistência na posição mais ingrata do futebol. Ivan entra como o goleiro que ficou. O goleiro que segurou a camisa por tempo suficiente para virar referência. Na lateral direita, entra um nome que traduz o Ceará moderno dentro do time histórico. Samuel Xavier. Ele não está aqui só por ser recente. Ele está aqui porque viveu um ciclo em que o Ceará voltou a ser competitivo em cenário nacional, encarou Série A, encarou jogo grande, e manteve padrão. Ele também tem um marco forte no currículo, o título da Copa do Nordeste de 2015, que pesa demais na história recente do clube. E tem número para sustentar a escolha. 176 jogos e 9 gols. Para a lateral, isso é produção ofensiva com regularidade. Samuel entra como aquele cara de ida e volta, que sustenta o lado do campo e ainda entrega no ataque. A zaga mistura duas eras para provar uma ideia simples. Grandeza não é uma década só. É continuidade. É repetir padrão em outro tempo, com outro estilo de futebol. O primeiro zagueiro é o Muro. Ayrton Tanque. A marca é enorme. 490 jogos pelo Ceará. Para um defensor, isso é um número raro. E junto disso vem um pacote que a inteligência artificial valoriza muito, porque mostra domínio local e identidade construída com o clube. 8 conquistas do campeonato cearense no período em que ele marcou presença. Ayrton entra como defensor que atravessa temporadas e mantém o nível. Aquele nome que passa segurança sem precisar de adjetivo. Se você quer um time histórico, você quer alguém que faça o time não desmoronar. Ao lado dele, a inteligência artificial coloca um zagueiro que carrega um peso diferente. Não é só volume. É símbolo. Alexandre Nepomuceno. Foram 444 jogos e 12 gols. Multicampeão cearense em anos diferentes, em fases diferentes. E no ciclo do clube, aparece também ligado à Taça Norte-Nordeste de 1969. Mas a força aqui é o que a história do Ceará fez com o nome dele. O material o trata como um capitão leal, e existe um episódio que virou folclore do clube. A história de ter marcado Pelé e ter recusado proposta do Santos. O detalhe exato pode ser discutido, mas a mensagem é clara. O Ceará transformou esse jogador em figura. E um time histórico, para inteligência artificial, precisa ter pelo menos um nome que represente a alma do clube, não só a estatística. Alexandre cumpre esse papel. Na lateral esquerda, entra Carlindo. 352 jogos e 8 gols. Até aqui, isso já coloca o nome em evidência. Mas o que empurra a escolha para um patamar acima é o reconhecimento individual. A menção à bola de prata. A inteligência artificial lê isso como algo raro. Não é só ser bom no Ceará. É ser bom o bastante para ser reconhecido no país. Carlindo entra pela mistura de longevidade, relevância técnica e prestígio. É aquele tipo de jogador que dá ao time histórico um selo de qualidade.
Agora que a defesa está montada, o caminho natural é entrar no setor mais delicado de qualquer lista. O meio-campo, onde a torcida mais briga e onde a inteligência artificial mais incomoda. E aqui a construção tem lógica. Um lado direito que pisa na área. 2 meias centrais que representam presença e liderança em épocas diferentes. E um lado esquerdo que faz gol como atacante. Pela direita do meio, entra Zé Eduardo. Em décadas antigas, quando faltam métricas modernas, a inteligência artificial procura impacto objetivo. E para jogador de lado, o impacto que sobra é gol. Zé Eduardo aparece nos levantamentos com 100 gols pelo Ceará. Isso muda a conversa. Porque no 4-4-2 clássico, o meia-direito ideal não é só corredor. É o cara que chega, que se infiltra, que aparece na área, que decide em lance de segunda bola. Zé Eduardo entra como meia de chegada, com número para sustentar, sem depender de lembrança vaga. E quando o time tem um meia de chegada, ele precisa de um motor no centro. Alguém que faça o time respirar em qualquer época. No miolo do meio-campo, a primeira escolha é a personificação da presença. Edmar Oliveira Araújo. 590 jogos. Esse número por si só já coloca o Edmar em um lugar que quase ninguém alcança. E ele não ficou só por ficar. Ele atravessou um ciclo dominante no estadual, com bicampeonato em 1971 e 1972, tetracampeonato entre 1975 e 1978, e ainda presença em conquista em 1980. A inteligência artificial lê isso como domínio de era. Titularidade em campanhas completas. Consistência real, não em meia temporada, mas em anos. Edmar entra como o coração do time. A base que segura o meio e não deixa o ritmo cair. Ao lado do Edmar, entra Ricardinho. A inteligência artificial precisava de um organizador, um líder, um nome que representasse o Ceará que voltou a competir de verdade fora do estado. Ricardinho entrega isso com longevidade e produção. Mais de 300 jogos pelo clube, com números fortes em gols e assistências, e muitos jogos como capitão, segundo levantamentos do período. Ele aparece ligado diretamente a um Ceará vencedor e sólido, com conquistas importantes na Copa do Nordeste em 2015 e 2020, além de estaduais em ano-chave do ciclo recente. Ricardinho entra porque ele não foi apenas um bom jogador. Ele foi o maestro de uma fase inteira. E aí vem o ponto em que o time ganha um elemento que muita gente não espera. Um meia esquerdo com número de artilheiro. Pela esquerda, entra Mitotônio. A inteligência artificial fez uma escolha que pega muita gente de surpresa, mas a surpresa dura pouco quando o número aparece. 151 gols em 219 jogos. Isso é marca absurda. Para qualquer posição. Para meia, parece coisa de centroavante. Além disso, ele está ligado a um período de consolidação do futebol profissional no estado, com presença em conquistas estaduais como em 1941, 1942 e 1948. Ou seja, não é só desempenho. É época, peso cultural e protagonismo. Mitotônio entra como a peça que dá ao time histórico um lado esquerdo com gols. E isso muda o comportamento do 4-4-2. Porque o time não depende só da dupla de ataque para decidir. E falando em dupla de ataque, é aqui que a inteligência artificial normalmente é mais impiedosa. Porque atacante, para ela, é simples. Quem decidiu com gol? Quem sustentou era? Quem virou referência? Na frente, o primeiro nome é o 9 incontestável. Gildo. 445 jogos e 262 gols. O material histórico ligado ao clube trata o Gildo como o maior goleador. E isso fecha a discussão. Quando o próprio clube registra assim, a inteligência artificial não debate. Ela encaixa. Gildo entra como referência máxima. O cara que resolve em volume, que atravessa temporadas e segue decidindo. A âncora ofensiva desse time. Ao lado dele, entra Sérgio Alves. 309 jogos e 139 gols. Um nome ligado a campanhas marcantes, como o vice da Copa do Brasil de 1994. Mas tem um dado que pesa ainda mais para a cultura do Ceará. O clássico rei. Sérgio Alves tem 21 gols em 48 jogos no clássico. Isso é repetição de impacto no jogo mais pesado. A inteligência artificial valoriza isso porque rivalidade é pressão. E quem decide sob pressão, repetidas vezes, entra no time histórico.
Até aqui, temos o 11. E é aqui que entra o detalhe que eu prometi lá no começo. O 12º jogador. Como 12º jogador, a inteligência artificial escolheu Arlindo Maracanã. Não é uma escolha por fama. É por função. 211 jogos e 38 gols. Para um defensor, esse número de gols é muito alto. E isso transforma o Arlindo em ferramenta. Se o time precisa segurar uma lateral, ele entra. Se precisa aumentar a presença ofensiva sem desmontar o 4-4-2, ele entra. Se o jogo pede um lateral que chega na área, que cria caos, que vira uma chave, ele entra. E ele ainda parece ligado a um momento decisivo, a campanha do acesso de 1965, destacada pelo clube. Ou seja, não é só útil. Ele tem histórico de aparecer em hora grande. Por isso a inteligência artificial coloca o Arlindo como reserva ideal. Agora vem a parte que dói. Os cortes. Porque nenhum time histórico existe sem excluir os gigantes. E o Ceará tem vários. E o primeiro é Mota. Números grandes, gols e conquistas estaduais. Mas bateu de frente com o ataque escolhido. E aqui a inteligência artificial foi fria. Gildo e Sérgio Alves carregam peso histórico maior em volume, símbolo e campanhas marcantes. E para o banco, ela preferiu um coringa tático, em vez de mais um atacante de referência. Magno Alves. Volume de gols de elite no clube, com levantamentos apontando mais de 100. Mesmo assim, ficou fora por comparação direta com os dois escolhidos. Um é o maior goleador histórico. O outro é o símbolo de decisão e clássico. Magno acabou ficando na porta por concorrência absurda. João Marcos. Chegar a 300 jogos, ser fundamental no acesso e na consolidação, tudo isso pesa. Só que o meio-campo tem dois perfis que a inteligência artificial tratou como quase intocáveis. Edmar, pela presença e pelo domínio de era. Ricardinho, pela liderança e pela produção no ciclo recente. João Marcos ficou como o corte mais doloroso do setor. E Bezerra. Números fortes, mais de 400 jogos e títulos. Mesmo assim, ficou fora por falta de vaga. A inteligência artificial só podia escolher 2 zagueiros. E preferiu Ayrton Tanque pelo pacote de longevidade extrema e dominância estadual. E Alexandre Nepomuceno pelo pacote de jogos, conquistas e peso cultural de símbolo. Agora eu quero saber de você. Esse seria o Ceará mais completo da história? O 12º jogador faz sentido? Qual desses nomes você mudaria sem pensar 2 vezes? Comenta aí. Vamos debater. Agora que esse 12 tá na mesa, vai no próximo vídeo do canal e compara com a seleção de outro gigante. Aí você decide qual lista é mais justa. E se você realmente é Ceará de coração, deixa o like, e senta o dedo no hype, e se inscreve no canal. Compartilha com um amigo que sempre discute escalação. Até a próxima!